Senhores, gravo-lhes na antevéspera do carnaval um vídeo a respeito de algo que constitui a essência da beleza no homem, que é a possibilidade dele focar-se e manter-se nesse estado que é um estado de atenção prolongada. Então, eu dissertarei a respeito de uma frase que eu cunhei e que eu gosto muito, que é: não há nada mais belo do que um homem focado. Então, eu hei de destrinçar essa alocução, porque quando eu falo foco na missão, o termo foco aparece. Focar-se é algo que é inato. Os animais tendem a focar-se muito bem. Se você olhar um leopardo caçando uma presa, ou um guepardo à espreita, você vai notar que o olhar dele é fixo ali, no objetivo. A atenção dele está de maneira prolongada no que ele quer. A expressão foco pode ser usada tanto numa atividade só ou num conjunto de atividades para você se manter continuamente realizando-a a longo prazo. Dissertarei sobre ambos, falarei dos dois. Primeiramente, a noção do foco. Foco é atenção prolongada em uma atividade. Como conseguir realizar isso numa época em que há tantas distrações, tanto estímulo, tanta dopamina fácil? Então, essa é uma questão de ordem técnica. A gente precisa de técnicas para resolver isso. Porque as distrações vêm e tomam nossa atenção. Se há alguém que passa se mexendo ao nosso lado, nossos olhos já vão para essa pessoa. Essa pessoa ganha nossa atenção. Então é preciso saber conscientemente colocar a atenção e mantê-la nesse seu objeto de interesse. Então esse é o plano. Agora, como fazê-lo? Rotina planejada. Se você escreve o que você há de fazer no seu dia, é mais fácil você ficar na atividade e não se dispersar por aqueles pensamentos que vêm. O que eu vou fazer depois do almoço? Se você já escreveu o que fará depois do almoço, sua atenção pode ser rapidamente recolocada no local, que é o teu objeto de interesse ali. Queremos atenção prolongada para entrar no estado de flow, estado de fluxo. O flow state, ele é um estado em que você não vê o tempo passar, em que você fica engajado na atividade. Então a meta no plano ideal é você engajar-se muito em todas as atividades que realizar ao longo do dia. Na prática, algumas serão mais facilmente obteníveis, nelas o estado de flow, e outras não. Faz parte. Mas a ideia é a gente maximizar a produtividade no dia, para que nos aproximemos mais rapidamente do ideal e nos tornemos admiráveis mais rapidamente possível. E mantenhamos esse patamar de admirabilidade cultivando-a e, é claro, sempre em aclive existencial, sempre melhorando. Então, rotina planejada é uma técnica para mantermos-nos nessa boa trilha, a trilha do herói, a trilha em que você tem um foco na sua atividade. Por exemplo, se você se propôs a ficar 1 hora lendo um livro, então você começa a ler, aí daqui a pouco vem um pensamento: eu deveria encher o filtro com água, eu deveria lavar o meu tênis, eu deveria... Então esses pensamentos vêm. Eu deveria mandar mensagem para tal pessoa. Será que eu recebi tal mensagem? Então uma série de pensamentos vem. Eles querem te dispersar, mas você, enquanto pessoa focada, você há de deixar com que os pensamentos venham e vão embora. Os pensamentos, eles não são imperativos, ou seja, você não precisa realizá-los. Mais fácil falar isso. Na prática, é um exercício meditativo, poder-se-ia dizer, ou seja, o pensamento vem e você o deixa ir embora. E você coloca seus olhos no seu objetivo. Isso é muito importante para mim. Se você quer ficar focado em algo, você coloca os olhos nesse algo. Por menos engajante que seja. Você tem que ler um artigo científico que você não quer ler. Você coloca os olhos ali. E vai. E os pensamentos vão vir. Mas você... E essa é uma outra coisa. Você tem que aceitar que realizará essa atividade nesse período. Você há de aceitar isso. Enquanto você não aceitar,
a sua atenção ela ficará em todos os lugares. Há de haver uma aceitação. Suponhamos que seja um artigo chato, você não gostaria de ler. Você poderia se questionar isso antes do exercício. Tá, eu preciso ler esse artigo? Vamos supor que seja para o mestrado e seja incontornável. Ou para um TCC. Seja incontornável. Quer dizer, esse é um dos artigos de base. Uma das referências, primeira página. Então você há de lê-lo. Você há de lê-lo inteiro, você pode até negociar. Sabe? Se você vai ler diagonalmente, se você lerá pelo menos a introdução, conclusão ali, o desenvolvimento, sabe, quase de soslaio ali. Seja como for. Mas você há de estabelecer para si mesmo o que você deve fazer e o que é secundário. Aí você se entrega a partir do momento que sabe que deve fazer, que é um dever incontornável, você escolhe realizar a atividade. E a partir do momento que você vê que é necessário e você escolhe, dentre todos os caminhos possíveis, todas as ações possíveis, que essa será a ação, porque você precisa dessa ação para obter um objetivo, então você está a um passo de entregar-se verdadeiramente, incondicionalmente, né? Uma aceitação incondicional do seu destino, pelo menos dentro dessa hora próxima, que seria eu realizarei essa leitura. Se não houvesse exercício, eu falo nas situações mais difíceis. Alguns são as mais fáceis não demandam todo esse intelecto, todo esse pensamento anterior. A pessoa só se entrega, mais fácil. Mas há de haver uma reflexão a respeito das questões que são as mais cabeludas, as que geram mais dificuldades, aquelas em que a pessoa dispersa ou a pessoa acaba fraquejando em outros pontos, para não haver tanto desgaste na realização da atividade. Porque realizar duas atividades ao mesmo tempo desgasta muito mais e a pessoa rende muito menos do que a pessoa entregar-se verdadeiramente a uma atividade só. Então, coloquei um mapa aqui. Você já tem a rotina planejada. Então a sua cabeça não vai dispersar a respeito do que você fará depois ou antes, porque isso já foi estudado de antemão. Seja na hora de dormir ou ao acordar. Agora você há de olhar para essa atividade em específico, ali, essa atividade. Aí você olha para ela e fala, tá, eu realmente preciso fazer? Então é uma questão de necessidade. Há ou não? Você pode até dizer assim, não há uma necessidade de eu ter o TCC, de eu realizar o TCC, mas se eu não realizar o TCC eu não tenho o diploma, e o diploma está vinculado de alguma maneira ao meu objetivo. Então se a pessoa estabeleceu esse vínculo, ou a pessoa acha que vale a pena, poxa, já só falta o TCC, fiz todo o resto, já houve todo um sacrifício anterior. Agora falta um sacrifício que é médio-baixo, então realizarei para concluir esse ciclo. Então a pessoa argumente consigo mesmo, para ver o quão necessário, ou se é necessária, a atividade. A partir do momento que a pessoa estabelece que essa atividade é necessária, aí fica mais fácil. Mas aí a pessoa tem que olhar, tá, mas há várias atividades que são necessidades. Você tem que comer, dormir, você há de pegar todas as responsabilidades que já assumiu e honrar com elas. Você não há de deixar desamparado nenhum ente próximo, pessoa querida. Então você há de olhar para tudo isso, organizar-se, falar a todas essas atividades, mas nessa hora eu escolho ler esse artigo. É uma escolha sua, voluntária. É um sacrifício voluntário. E a partir desse momento fica muito mais fácil da aceitação incondicional emergir. E engajar-se nessa atividade será muito mais fácil. E com isso você conseguirá, de maneira prolongada, manter sua atenção ali. Obterá o foco e, idealmente, um estado de fluxo ali, o flow state, em que você realiza a atividade e quando viu já terminou o tempo, já apitou o timer. Aí você rendeu a atenção prolongada. Andrew Huberman, tá? 15, 20 minutos, mínimo. Gatilho para neuroplasticidade. Então você vai, de fato, ingerir e processar toda essa informação. E aí será frutuoso o seu esforço. Não é aquele tipo de esforço que só te gasta energia e não dá resultado. Então, quando eu penso em uma atividade, esse é o meu plano geral.
E note, há várias atividades que você deveria já ter realizado, por exemplo, estabelecimento de objetivo. Porque se você não tem objetivo, quão necessária é a atividade ou não? Você já tem um argumento a menos. Se você não tem um objetivo, por exemplo, um livro de é um romance. E aí você está para ler o romance. Aí você, vamos supor, você começou a ler o livro, aí depois você leu lá 50 páginas, aí numa outra sessão de leitura você fica assim, tá, eu vou ler, mas eu não estou afim de ler. E se a pessoa não estabelecer algum tipo de objetivo relacionado a esse livro dentro de algum tipo de esquema maior, de, por exemplo, quero ter uma vida intelectual, suponhamos. E é um termo complicado, vida intelectual. Digamos que eu quero exercitar minha inteligência de maneira a eu conseguir perceber da melhor maneira possível a realidade, ter os modelos mais próximos da realidade, de maneira a realizar as melhores previsões o possível e ser o tipo de pessoa mais bem adaptável, aquela pessoa que se adapta antes, porque ela consegue prever com mais precisão o que acontecerá, porque é uma pessoa que conhece muito o mundo. Eu vou partir disso, que seria uma pessoa que quer exercitar essa faculdade, treinar a inteligência. E a pessoa pode, depois disso, valer-se da leitura, que é um exercício que treina a imaginação, que faz com que você conheça perfis de pessoas, estereótipos. Vai ler uma Madame Bovary, você tem a própria Madame Bovary, que é um personagem extremamente complexo, que o Flaubert cunhou. Levou muito tempo para escrever, 4 anos. E é um livro enxuto. E você pode usar isso como argumento para não parar na obra no início, porque você estava animado e depois a empolgação acabou. A motivação, ela é um combustível que é forte, mas é curto. Então ela não basta para você ter continuidade. Que aí vem uma outra questão. Uma coisa é o foco em uma atividade. Outra coisa, quando eu falo foco na missão, ou você há de ter foco para conseguir concluir um curso, para conseguir ser aprovado em um concurso público. Esse foco não é só em uma sessão de estudos, não é só para estudar para uma prova em especial na faculdade, por exemplo. E sim você há de ter continuidade no trabalho. Você não há de hoje escolher A e amanhã escolher B na dependência do que você sente. O homem não deve usar como critério de ação a emoção. Fiz um vídeo sobre isso. Não há. Sendo assim, ele há de usar o que então? Objetivos estabelecidos? O que os admiráveis diriam? O que a sua consciência manda? Uma série de critérios que são mais sólidos. É o que está na palavra. Critérios sólidos. Sendo assim, a pessoa, para ter continuidade, a pessoa ela precisa ter objetivos bem claros. E eu dei esse exemplo. A pessoa que vai ler o romance e não tem nada disso que eu falei, ou que seja uma disciplina da faculdade, né? Pediu para ler Madame Bovary, clássicos franceses, século XIX. E aí apareceu lá, Les Illusions Perdues, apareceu lá Madame Bovary, alguns livros. A pessoa pode ter uma prova, uma avaliação como motivação para a leitura. Já é algo, já é algum objetivo, que está dentro de outro objetivo, que seria a aprovação na disciplina ou, também por medo, seria o não pegar dependência na disciplina. Então você tem ali um que agrada, que seria ser aprovado é bom, e que seria o ser reprovado é ruim. Então você foge do ruim e se aproxima do bom. Não é à toa que muita gente busca essas estruturas de fora, tipo a faculdade, porque ela traz para você objetivos prontos. Só que ela em si traz uma artificialidade muito grande. E ela não é adaptada a você. Você há de adaptar-se a ela. Vale ressaltar. Então, o modelo de ser humano ideal não está sendo treinado numa faculdade típica. Não estou falando aqui de artes liberais, isso é outra coisa. Ninguém está estudando Trivium em curso de letras. Eu estou falando da nossa faculdade típica ali, com diplominha, né, que cada vez vale menos. Isso. Então é uma estrutura pronta.
E ela fornece objetivos. É bom ter objetivos, porque você tem motivação para entregar-se. Então, tem objetivos. Se você sabe que pode estabelecer objetivos para si, vem o exemplo que eu dei. Tornar-se uma pessoa mais bem adaptada, aprender a respeito da natureza humana, tornar-se uma pessoa mais erudita, a pessoa cujo ideal admirável é extremamente erudito, aí a pessoa se vale disso para concluir a leitura. Um outro motivador foi a frase que eu falei. Se não há nada mais belo do que um homem focado, por que você não vai querer ser o mais belo nesse aspecto? Protagonizar esse momento belo, que é um momento quase em que a pessoa está ensimesmada. Ela e sua atividade. E é belo mesmo. Isso foi espontânea, essa frase. E muito me apetece. Porque há muitas distrações. E o homem distraído é feio. Você vai à academia, vê a pessoa distraída, olhando para todo lado, conversinha. Não se compara com a pessoa que está ela. Parece que ela está sozinha no ambiente. Por mais que esteja cheio. É diferente. Então, ambos estão no mesmo lugar fisicamente, mas existencialmente não estão. E as pessoas notam. Eu noto. E se eu noto, as mulheres notam também, porque elas têm a percepção delas do ambiente. Ele tende a ser mais, eu não vou dizer aguçada, mas aguçada para os detalhes. Isso sim. Mais aguçada. Eu conheço muitas que são muito dispersas. Aí, outra discussão. Foco no assunto. Lá vem o foco de novo. Então, para você ter continuidade, eu coloquei, você há de estabelecer vários critérios. Então, você está numa graduação, por exemplo, mas isso não basta. Porque dá para você, sempre com um jeitinho, tirar o seu 6. Só que isso não se enquadra no que seria um modelo de homem ideal, o admirável. O admirável faria isso? Teria de ver qual o bom uso do tempo. Se você para e olha para o seu dia, pegue uma fração do nictêmero. Pegue aquela fração em que ainda é dia. Imagine o admirável. O que ele faria? O admirável estaria engajado na atividade dele? Ele estaria com foco absoluto, incondicional, entregando-se verdadeiramente para aquela ação? Ou ele seria o tipo de pessoa que em 5 minutos pega o celular, aí daqui a pouco ele começa a ler alguma coisa, aí daqui a pouco já muda o foco, ou o admirável ele escolhe uma atividade e realiza. Ele é presente. A conversação com o admirável é uma conversação em que ele saca o celular, em que os assuntos eles não continuam, ou é uma conversação profunda em que ele está engajado te olhando nos olhos, em que ele ouve, fala sem medo de ofender, mas também sem intenções de ofender, mas o principal, e é o que eu quero trazer, ele está ali na conversa, ele não está em outro lugar, a cabeça dele está no mesmo local em que o corpo está. É esse alinhamento, eu chamo de presença, consciência plena. Essa é a boa conversa. E os admiráveis fazem a boa conversa. Eles não têm a má conversa. Vale ressaltar que o admirável escolhe para quem dar a sua atenção. Porque aí tem um outro termo. Eu usei foco enquanto fruto de uma atenção prolongada. Mas a sua atenção, assim como a sua palavra, assim como o seu sorriso, ele deve ser usado de maneira sábia. Ele é uma arma, assim como ele é uma moeda. Se é verdade que focar-se é bom, focar-se no ruim não é bom. História de Caim e Abel, tradução da Ave Maria. Depois das oferendas, Abel fez as boas oferendas, as primícias, gordura de ovelha. Caim ofereceu os frutos da terra. Não dá para saber o quão bons ou não eram os frutos genéricos. E Deus olhou
para Abel, deu atenção para Abel, mas não deu atenção para Caim. Essa tradução diz isso, atenção. Às vezes, não é você sair dando atenção para todo mundo incondicionalmente. Você tem que ter um objetivo. Então o admirável, ele não gosta de perder tempo, porque ele vê que o tempo é curto, que o mundo é competição e que o que ele quer, todo mundo quer e é muita gente no mundo. Então ele vai filtrar as distrações, os maus exemplos, ele quer os admiráveis. Ele quer as boas atividades construtivas. Então, ele não vai dar atenção para Caim. Então, no mesmo ambiente, duas pessoas podem estar experienciando diferentemente tudo. Porque uma pessoa sabe colocar a atenção no lugar certo e a outra está dispersa. E o modo como você se portará nas situações do dia a dia será balizado pelo modo como você se porta tipicamente, porque a gente se torna o que pratica. Então, se você é uma pessoa que vai ler bastante por 1 hora, aí depois faz a atividade só a atividade, a mesma de maneira prolongada por 1 hora, você dá sua atenção de maneira prolongada em vários longões, em vários hiatos temporais de 1 hora, 2 horas. Você está se treinando para ser uma pessoa que, no seu dia a dia, nas situações cotidianas básicas, seja a conversação, seja você observando a natureza, de ser uma pessoa que tende a ter foco. E para entrar num estado contemplativo, eu não consigo conceber uma pessoa dispersa, que coloca atenção em um lugar e depois no outro muito rápido. Uma pessoa dessas entrar num estado contemplativo, em que você tem sensações muito boas, de até arrepio, só de olhar para a natureza. De olhar para alguma situação que, para uma pessoa blasé, para uma pessoa que já está toda desgastada de tanto estímulo, o circuito dopaminérgico da pessoa está quase fritando já, de tanto consumo ali. Essa pessoa não vai ter isso. A pessoa entediar-se-á. Essa pessoa não terá nenhum tipo de reação positiva diante da melhor paisagem, de uma obra de arte bem feita, do belo de fato, não esse bando de desconstrucionismo. A pessoa ela já está buscando o próximo estímulo. Então eu não quero me tornar essa pessoa, ela não é admirável. Eu quero ter a capacidade de dar atenção prolongada, porque eu estou treinado para dar atenção prolongada. Não será um esforço tão grande para uma pessoa que já está habituada em relação a uma pessoa que está habituada ao mau hábito, ao pecado. Então, há de haver um treino. E esse treino, assim como qualquer atividade elevada, é uma atividade que vai demandar esforço. Vai demandar a pessoa quebrar maus velhos hábitos que não querem sair. Eles não querem morrer. Mas para haver uma elevação do seu ser, você há de deixar ir. E muitas vezes o que a gente há de deixar ir são coisas pelas quais temos muito apreço. Essa é a história de Abraão, por exemplo, quando vai imolar o próprio filho. Ele ia deixar ir o que mais tinha valor para ele. Ele queria ter o filho desde sempre. Era normal, ele não tinha filhos com a mulher dele, a Sara. Mas ele teve esse filho. Antes ele teve filho com uma ama, mas essa é outra história. Mas ele teve esse filho, o primogênito, de fato, ele com a Sara. E aí ele lhe foi dito para imolá-lo. Ou seja, ele teria de perder o que seria o mais valioso para ele. Mas em fazendo, pelo menos encenando que iria fazer, mostrando suas intenções, que era de obedecer incondicionalmente à palavra, ele foi recompensado. Só que isso também, isso dá para ir longe, porque a recompensa não é tão imediata. As recompensas para nós não são tão imediatas. Depois de uma longa sessão de estudos, eu falo de fazer pomodoros intercalados e ficar 7, 8 horas estudando, você não sai feliz e extasiado. Você sai acabado. E você quer, eu vou dar uma volta e ver o pôr do sol. É isso que eu faço, assim, na época estudando para concurso. E é análogo à história. Ele não consegue sua recompensa de cara. São 400 anos de escravidão, tormentas, até, de fato, haver a dita recompensa. E é assim, mesmo quando você realizar
você não vai ter uma emoção boa ao estar nessa continuidade. O processo de autodesenvolvimento é um processo que demora para te trazer esse resultado. Então você vai começar a agir bem, começar a treinar na academia, a fazer alguma luta, a fazer alguma atividade que você considere admirável, e os resultados não virão em um dia, em uma semana. Então a pessoa será tentada a desistir porque está havendo muito esforço, mas os resultados não estão vindo. Mas a gente há de aprender com a história, com a palavra, com a nossa própria vida, de que os esforços eles demoram para dar frutos. É uma jabuticabeira, né? Que leva 10 anos para dar frutos. Mas a partir do momento que ela começa a dar frutos é em toda estação. E é análogo. Ter esse ímpeto de coragem, de deixar de fazer a má ação, de deixar de andar com o errado para andar com Deus, andar com o certo, com os admiráveis, para merecer estar com os admiráveis, para merecer chamar-se de admirável em coração puro, você consigo mesmo. Você há de realizar aquelas ações que são as ações heróicas, as ações difíceis. No caminho do herói, você pode errar pouco. No caminho fácil, no caminho da pessoa normal, que está indo pular carnaval agora, festejar enquanto eu estou no intervalo entre a academia e a luta, enquanto isso eu gravo um vídeo, depois eu volto, e a gente tem que se manter sempre na missão, acordo 4 da manhã. Você não pode parar, não tem carnaval pro admirável. É assim, o admirável no carnaval ele não tem descanso. Não tem descanso. Descanso é a noite, boa noite de sono. Isso sim, esse é o descanso. Que é merecido depois de um dia admirável, de um dia de herói. Há de haver o descanso. Sem dúvidas. Noite é horário para dormir. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse bando de desculpinha que vem esse espírito de férias e ele ataca novamente. Ele ataca agora de maneira mais leve, mas no carnaval. Então não caia nisso. Porque essa armadilha está armada. Basta você cair. A armadilha está aí. Ah, eu vou descansar porque eu estou muito exausto. E é março. Vai lá pra balbúrdia. Livre-arbítrio. Mas eu não caminho com você. E você não caminha comigo. Você tem que saber com quem você caminha. E as pessoas afins, elas têm um puxão gravitacional uma em direção à outra. É uma atração. Elas se atraem. E as pessoas e os diferentes se repelem. Isso é o oposto da carga elétrica. É assim que funciona. Os opostos não se atraem. Isso aí é só na eletricidade e magnetismo que funciona isso aí. No mundo das pessoas, não vejo assim. Não quero perto de mim quem compactou com a iniquidade, né? Quem é ímpio. Então eu busco não o ser também e eu vejo o esforço de quem não quer se tornar. Você há de buscar olhar e não ficar julgando, note. Julgar, você há de se julgar e olhe lá ainda. Quem julga é outra pessoa. Você há de selecionar, porque as pessoas que estarão com você são as pessoas para as quais você dará sua atenção. E as pessoas para as quais você dará sua atenção são as pessoas que vão te moldar. Somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. A gente há de internalizar esse mote, essa frase, e levar a sério essa frase. Então a gente há de selecionar muito bem quem caminha conosco. E a gente já seleciona não num processo consciente de pick and choose, de você pega aqui, larga aqui. Não é assim que funciona o mundo real. Mas se você quer os admiráveis ao seu lado e as pessoas que você não gosta ali, vou falar assim, os ímpios, longe de você, os pecadores, você há de agir bem, porque senão os admiráveis não vão querer andar com você. As pessoas fracas, os ímpios, eles andam com qualquer um. Você vai lá pro carnaval, vai ter um monte de gente super acolhedora. Nossa, vai te chamar de amigo, amiga, minha amiga, não sei o que, nem te conhece. Esse tipo de pessoa não tem critério nenhum. Mas não tem pra si mesmo, mas eu não quero, apartai-vos de mim. Agora, se você pega um admirável, uma pessoa que valoriza o próprio tempo, veja o quão difícil é entrar na vida dessa pessoa. E eu uso o termo entrar na vida dessa pessoa mesmo. Você quer estar em qual clube? Num clube extremamente restrito? Dos melhores, eu quero entrar no clube que todo mundo pode entrar. Nosso tempo é limitado na Terra e a vida é uma só. Eu quero o néctar, a geleia real, nada menos. Foco na missão.